Uma voz frágil rasgou a rua movimentada. "Por favor, senhor, compre meu desenho", implorou a menina tremendo. Suas mãos desgastadas agarravam firmemente um caderno de esboços roto. O que ele viu a seguir mudaria seu coração para sempre. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. As paredes imaculadas do Hospital Santa Casa contrastavam fortemente com o consultório do Dr. Tiago Henrique, onde pinturas vibrantes pendiam ao lado de certificados médicos e gráficos anatômicos. Conforme o sol da manhã filtrava pelas janelas, iluminava uma coleção incomum que contava a história de um homem preso entre dois mundos, ciência e arte. Tiago estava sentado em sua mesa, seus dedos traçando as pinceladas intrincadas de uma pintura, a última obra de sua mãe antes de se aposentar. A peça retratava um coração, não o tipo anatômico no qual ele operava diariamente, mas um composto de pássaros entrelaçados em voo, suas asas formando as câmaras e artérias em uma dança de cor e movimento. "Seu próximo paciente está aqui, Dr. Henrique", sua assistente Sara anunciou, quebrando seu devaneio. Ele endireitou seu jaleco branco e assentiu, sabendo que seu consultório peculiar frequentemente levantava sobrancelhas entre seus colegas. A maioria dos cirurgiões cardíacos preferia ambientes estéreis que refletissem sua precisão científica. Mas Tiago havia aprendido cedo que a cura exigia mais do que apenas experiência técnica. Crescer no ateliê de seus pais em Minas Gerais o havia moldado de maneiras que ele ainda estava descobrindo. Seu pai, João Henrique, criava esculturas elaboradas que pareciam capturar o movimento em metal e madeira, enquanto sua mãe, Helena, pintava cenas que borravam a linha entre realidade e sonhos. Sua casa tinha sido um santuário, onde criatividade e observação eram tão vitais quanto respirar. "A arte ensina você a ver o que outros perdem", sua mãe costumava dizer, guiando suas mãos jovens enquanto desenhavam juntos. "Cada sombra, cada linha, conta uma história." Essas mesmas palavras ecoavam em sua mente décadas depois, em salas de cirurgia, onde sua habilidade de ver padrões sutis frequentemente fazia a diferença entre sucesso e fracasso. O caminho de Tiago para a medicina havia surpreendido muitos, incluindo seus pais. Eles haviam presumido que ele seguiria seus passos artísticos, especialmente dado seu talento natural com um pincel. Mas foi durante uma aula de anatomia no ensino médio que ele descobriu sua verdadeira vocação. O coração humano, com suas câmaras complexas e ritmos precisos, falava com ele como as esculturas de seu pai, uma obra-prima de forma e função. Enquanto caminhava pelos corredores do hospital agora, seus sapatos polidos batendo contra o chão, Tiago refletia sobre como sua criação incomum havia moldado sua prática médica. Seus colegas frequentemente comentavam sobre suas abordagens não convencionais para casos difíceis, a maneira como ele às vezes esboçava planos cirúrgicos como um artista planejando uma composição. Dr. Henrique, doutora Paula Carvalho, sua antiga residente e agora cirurgiã colega, o alcançou. "A diretoria quer discutir sua proposta para a nova ala cardíaca pediátrica." Tiago sorriu, sabendo que sua visão de uma abordagem mais humanística ao cuidado do paciente havia encontrado resistência. Ele havia proposto incorporar espaços de terapia artística e luz natural, designs que alguns membros da diretoria descartaram como impraticáveis. "Eles estão particularmente preocupados com o custo", Paula continuou, caindo no passo ao lado dele. Dr. Rodrigues sugeriu que os fundos seriam melhor gastos em equipamentos adicionais. "O equipamento serve ao corpo", Tiago respondeu, pausando para cumprimentar um paciente idoso que acenou para ele. "Mas a cura envolve mais do que apenas reparo físico. Meus pais me ensinaram que beleza e esperança são tão essenciais quanto qualquer medicamento." Antes que Paula pudesse responder, Sara apareceu novamente, seu rosto tenso com urgência. "Dr. Henrique, há um caso que você precisa ver imediatamente. Um menino jovem com uma condição cardíaca congênita complexa. Outros hospitais o rejeitaram, mas sua mãe está insistindo em falar especificamente com você." Tiago sentiu uma agitação familiar em seu peito,
O mesmo sentimento que ele tinha quando ficava diante de uma tela em branco quando criança, cheio de possibilidade e desafio. Diga a eles que estarei lá em 5 minutos. Enquanto reunia seus pensamentos, os olhos de Tiago foram atraídos para uma pequena figura no jardim do hospital, visível pela janela. Uma jovem garota desenhando em um caderno gasto. Algo sobre sua intensa concentração o lembrou dele mesmo naquela idade, perdido no ato de criação. Dr. Henrique, Sara o incentivou gentilmente. Ele se afastou da janela, inconsciente de que este momento marcava o início de um caso que desafiaria tudo o que ele acreditava sobre medicina, arte e os mistérios que os conectavam. Enquanto caminhava em direção à sala de consulta, a luz da manhã pegou os fios prateados em seu cabelo escuro e, por um momento, ele parecia mais um artista se dirigindo a seu estúdio do que um cirurgião se preparando para enfrentar seu próximo grande desafio. O peso de sua decisão de ver este caso se assentou sobre seus ombros como um casaco familiar. Tiago havia construído sua reputação não apenas em sua habilidade cirúrgica, mas em sua disposição de assumir casos que outros consideravam impossíveis. No entanto, algo lhe dizia que esta consulta seria diferente. Um sentimento tão inexplicável quanto a maneira como sua mãe podia prever chuva, pela forma como seus pincéis se sentiam pela manhã. Sara lhe entregou o arquivo preliminar, mas antes de abri-lo, Tiago fez uma pausa para endireitar uma das esculturas menores de seu pai, exibida perto da estação de enfermagem. Uma peça delicada, mostrando 2 mãos se estendendo uma em direção à outra, feita de fio de cobre e vidro de praia. As mãos nunca se tocavam completamente, deixando um espaço que parecia vibrar com possibilidade. Assim como todo espaço entre um médico e um paciente, ele pensou, continha um potencial infinito para a cura ou coração partido. Com essa reflexão, ele empurrou a porta para conhecer o jovem paciente, que logo mudaria sua vida de maneiras que ele nunca poderia imaginar. A sala de consulta parecia diferente naquela manhã. Tiago havia conduzido milhares de reuniões iniciais neste mesmo espaço, mas ao abrir a porta, o ar parecia carregado com uma energia incomum. Dentro, uma pequena figura estava curvada sobre um bloco de desenho, seu lápis se movendo com uma precisão surpreendente para alguém tão jovem. Doutor Henrique! A mãe do menino se levantou rapidamente, seus olhos carregando aquela mistura de esperança e desespero que ele havia visto inúmeras vezes antes. Eu sou Clara Bastos, e este é Nathan. Nathan não olhou para cima imediatamente, muito absorto em sua arte. Tiago notou as pontas dos dedos ligeiramente azuladas do menino, cianose, um sinal comum de sua condição. No entanto, apesar de seu treinamento médico instando-o a focar nesses sintomas, Tiago se viu atraído pela maneira como Nathan segurava seu lápis, lembrando-o de como sua mãe o havia ensinado a esboçar. Ele adora desenhar, Clara explicou, sua mão repousando protetoramente no ombro de Nathan. É a única coisa que realmente o acalma, especialmente durante visitas ao hospital. Tiago puxou uma cadeira, posicionando-se para ver mãe e filho. Posso ver o que você está desenhando, Nathan? Pela primeira vez, Nathan olhou para cima. Seus olhos eram surpreendentemente brilhantes contra seu rosto pálido, carregando uma sabedoria além de seus 8 anos. Sem falar, ele virou seu bloco de desenho. O desenho tirou o fôlego de Tiago. Não era a típica arte infantil de bonecos palito ou casas. No papel estava uma representação intrincada de um pássaro em voo, suas asas abertas em um padrão peculiar que parecia quase anatômico. O detalhe era extraordinário. Cada pena cuidadosamente sombreada, o olho do pássaro segurando uma intensidade quase assombrosa. Esse é um trabalho lindo, Nathan, Tiago disse suavemente, notando como a estrutura da asa imitava os padrões arteriais que ele acabara de estudar em um artigo de revista recente. Onde você aprendeu a desenhar assim? Nathan deu de ombros, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Eu vejo isso em meus sonhos às vezes. O pássaro parece que está tentando me dizer algo. Clara limpou a garganta, claramente querendo mover a conversa para assuntos mais urgentes. Dr. Henrique, nós estivemos em 4 outros hospitais. Todos dizem que a condição de Nathan é muito complexa, os riscos muito altos.
Sua voz rachou ligeiramente. Mas ouvimos falar sobre suas abordagens inovadoras, como você teve sucesso em casos que outros não tentariam. Tiago abriu o arquivo médico de Nathan, embora sua mente continuasse voltando ao desenho do pássaro. O diagnóstico era de fato assustador. Uma rara combinação de defeitos cardíacos que exigiria uma abordagem cirúrgica completamente nova. A relutância dos outros hospitais era compreensível de um ponto de vista puramente estatístico. O principal desafio, ele explicou, esboçando rapidamente em seu bloco de notas, é a formação incomum das artérias pulmonares de Nathan. Abordagens tradicionais seriam extremamente arriscadas. Ele mostrou a ele seu esboço, traçando linhas paralelas para demonstrar a complexidade do procedimento necessário. Nathan se inclinou para a frente, estudando o desenho de Tiago com uma intensidade surpreendente. Parece asas, ele disse quietamente. Tiago fez uma pausa, impressionado com a observação. O menino estava certo. Seu esboço técnico médico realmente tinha uma semelhança impressionante com as asas estendidas no desenho de Nathan. Uma ideia súbita começou a se formar em sua mente, embora fosse cedo demais para expressá-la. Senhora Bastos, você se importaria se eu ficasse com o desenho de Nathan por alguns dias? Eu gostaria de estudá-lo enquanto reviso o caso dele. Clara pareceu confusa, mas assentiu. Nathan cuidadosamente arrancou a página de seu caderno de desenhos e a entregou a Tiago. Seus dedos se roçaram brevemente durante a troca, e Tiago sentiu uma conexão inexplicável, como se alguma força maior estivesse em ação. Eu preciso de tempo para revisar todos os detalhes e consultar minha equipe, Tiago explicou, levantando-se. Mas quero que vocês saibam que eu não estou descartando o caso de Nathan. Eu vejo possibilidade aqui. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Isso é mais do que qualquer outra pessoa nos ofereceu. Enquanto eles se preparavam para sair, Nathan se virou. Dr. Henrique, o pássaro nos meus sonhos, ele está sempre voando em direção ao sol. Mesmo quando há tempestades, ele continua indo. Ele falou com tanta convicção que Tiago sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Depois que eles saíram, Tiago sentou-se sozinho na sala de consulta, olhando entre o pássaro artístico de Nathan e seus esboços médicos. Em seus 30 anos de prática, ele havia aprendido a confiar em sua intuição junto com seu conhecimento técnico. Neste momento, ambos estavam lhe dizendo que algo sem precedentes estava se desdobrando. Ele pegou seu telefone para ligar para o Dr. Marcus Weber, seu antigo mentor, e a voz da racionalidade científica em sua prática. Enquanto discava, seus olhos foram atraídos para a janela, onde um único pássaro passou voando, suas asas capturando a luz da manhã de uma maneira que parecia espelhar perfeitamente o desenho de Nathan. A conexão era impossível de ignorar, embora ele soubesse que Marcus zombaria de tais observações. Mas enquanto esperava seu mentor atender, Tiago começou a esboçar novamente, permitindo que seu background artístico se fundisse com seu conhecimento médico, buscando uma abordagem que pudesse salvar a vida de Nathan, uma abordagem que exigiria que ele cruzasse a lacuna entre ciência e algo muito mais misterioso. O consultório do Dr. Marcus Weber era tudo o que o de Tiago não era, meticulosamente organizado, clinicamente estéril, sem um único item pessoal à vista. O contraste entre seus espaços refletia suas abordagens fundamentalmente diferentes para a medicina, um fato que havia provocado inúmeros debates ao longo de seus 20 anos de amizade. Você não pode estar falando sério, Tiago, Marcus disse, ajustando seus óculos de aro fino enquanto estudava o arquivo do caso de Nathan. A combinação de defeitos é muito complexa. O potencial para complicações é astronômico. Ele empurrou o arquivo para o lado e se recostou em sua cadeira. E agora você está me dizendo que quer tentar esta cirurgia por causa do desenho de uma criança? Tiago ficou junto à janela, segurando o esboço de Nathan. Não é apenas sobre o desenho, Marcus. Há algo aqui, um padrão que estou vendo que poderia funcionar. Olhe a forma como as asas do pássaro se curvam aqui. Ele apontou para o detalhe intrincado. É notavelmente similar à reconstrução arterial que tenho teorizado. Marcus suspirou, o som pesado com preocupação. Você está deixando seu background artístico nublar seu julgamento médico.
Isto não é uma das galerias dos seus pais, onde você pode se dar ao luxo de experimentar novas técnicas. Estamos falando da vida de uma criança. Exatamente, Tiago respondeu, espalhando os gráficos médicos de Nathan pela mesa imaculada de Marcos. E às vezes, salvar uma vida requer que pensemos além das abordagens convencionais. Lembra do caso Wilson no ano passado? Todo mundo dizia que aquilo também era impossível. O caso Wilson era diferente. Tínhamos precedentes, dados, pesquisas revisadas por pares para apoiar sua abordagem. Marcos se levantou, andando pelo comprimento de seu escritório. Isso é puramente intuitivo. Você está baseando um procedimento cirúrgico complexo em quê? Um sentimento? Uma coincidência envolvendo o desenho de um pássaro? Tiago puxou seus próprios esboços, dezenas deles, cada um mostrando variações de sua técnica proposta. Eu tenho trabalhado neste conceito por meses, Marcos. O caso de Nathan finalmente me mostrou como aplicá-lo. O desenho apenas me ajudou a ver a conexão que eu estava perdendo. A diretoria nunca vai aprovar isso, Marcos advertiu. Eles já estão preocupados com seus métodos não convencionais. Lembra da resistência à sua proposta para a ala pediátrica? Então me ajude a convencê-los, Tiago insistiu. Você conhece meu histórico. Quando foi que eu já propus algo do qual eu não estivesse completamente confiante? Marcos parou de andar e estudou seu ex-aluno cuidadosamente. É isso que me preocupa, Tiago. Você está confiante demais. Você nunca falhou porque sempre escolheu seus casos cuidadosamente. Mas isso... Ele gesticulou para os arquivos. Isso poderia ser o caso que acaba com sua carreira se algo der errado. Tiago caminhou até a mesa de Marcos e espalhou uma série de revistas médicas. Olhe estes estudos sobre procedimentos cardíacos inovadores. Cada um parecia impossível até que alguém ousou tentar. Alguém tinha que ser o primeiro. Aqueles cirurgiões tinham anos de pesquisa por trás deles, Marcos rebateu. O que você tem? O desenho de uma criança e sua intuição artística? Eu tenho 30 anos de experiência, Marcos. Tenho um entendimento profundo da arquitetura cardíaca que vem de vê-la através dos olhos de um cirurgião e de um artista. E o mais importante, tenho um paciente que esgotou todas as outras opções. Marcos removeu seus óculos e esfregou os olhos. Me diga honestamente, Tiago. Se este fosse apenas mais um caso, se você não tivesse visto aquele desenho, você ainda estaria empurrando tão forte? A pergunta fez Tiago pausar. Ele olhou novamente para o desenho de Nathan, para o pássaro voando sem medo em direção ao sol. O desenho não criou minha convicção, Marcos, ele a confirmou. Há algo aqui que vai além da ciência médica. Uma convergência de arte, intuição e técnica cirúrgica que poderia salvar a vida deste menino. Agora você soa como sua mãe, Marcos disse, mas seu tom havia suavizado ligeiramente. Helena sempre falava sobre a arte ter propriedades curativas. Eu me lembro de suas teorias sobre padrões visuais na natureza, guardando os segredos para avanços médicos. Ela não estava errada, Tiago insistiu. Cada grande avanço em imagem médica veio de alguém vendo padrões de uma nova maneira. Porque as técnicas cirúrgicas deveriam ser diferentes. Marcos caminhou até seu armário e puxou uma garrafa de uísque envelhecido. Um ritual que eles compartilhavam sempre que enfrentavam casos particularmente desafiadores. Você vai prosseguir com isso independentemente do que eu diga, não é? Tiago aceitou o copo que Marcos lhe ofereceu. Eu tenho que tentar. Mas preciso da sua ajuda, velho amigo. Me ajude a fazer isso funcionar. Me ajude a provar que, às vezes, os maiores avanços médicos vêm de ousar ver as coisas de maneira diferente. Enquanto se sentavam em silêncio contemplativo, o sol poente lançava longas sombras pelo escritório de Marcos, transformando o espaço estéril em algo quase artístico. Tiago notou como a luz criava padrões na parede que se assemelhavam estranhamente às linhas fluidas no desenho de Nathan. Me mostre seu plano cirúrgico. Marcos finalmente disse, puxando sua cadeira para mais perto. Não a interpretação artística, o procedimento detalhado, passo a passo. Se vamos convencer a diretoria, precisamos de mais do que intuição inspirada. Precisamos de medicina sólida. Tiago sorriu, alcançando sua pasta. Ele havia vindo preparado para este momento, sabendo que fazer a ponte entre inspiração e ciência médica seria seu maior desafio.
Enquanto começava a explicar sua abordagem técnica, ele silenciosamente agradeceu a Nathan pelo desenho que o ajudara a ver o que estivera na sua frente o tempo todo. A semana seguinte ao seu debate com Marcos havia sido exaustiva. Tiago passou incontáveis horas refinando sua abordagem cirúrgica, preparando apresentações para a diretoria e revisando cada possível complicação. No entanto, apesar de sua preparação metódica, ele não conseguia afastar a sensação de que algo maior estava em jogo. Um sentimento que só se intensificou numa chuvosa terça-feira de manhã. Ele havia tomado um caminho diferente para o hospital naquele dia, sua rota usual bloqueada por obras. O desvio o levou pelo Parque Ibirapuera, onde a névoa da manhã criava uma atmosfera quase etérea. Perdido em pensamentos sobre a próxima revisão do caso de Nathan pela diretoria do hospital, ele quase perdeu a pequena figura sentada em um banco do parque. Uma menina, não mais que 10 anos, estava sentada com as pernas cruzadas com um caderno de desenho gasto no colo. Suas roupas eram gastas, mas limpas, e ela trabalhava com intensa concentração, aparentemente alheia à leve garoa ao seu redor. Algo sobre sua concentração lembrou Tiago de Nathan. "Você não deveria estar na escola?" Ele perguntou gentilmente, parando ao lado do banco. A menina olhou para cima, seus olhos escuros carregando uma sabedoria que parecia muito além de seus anos. Sem falar, ela arrancou a página de seu caderno de desenho e a entregou a ele. Tiago sentiu seu coração pular uma batida. No papel estava um desenho de um pássaro. Não apenas qualquer pássaro, mas um idêntico ao de Nathan em todos os detalhes significativos. O mesmo padrão de asa, o mesmo voo ascendente em direção ao sol, até mesmo o mesmo olhar intenso no olho do pássaro. "Como você..." Ele começou, mas as palavras morreram em sua garganta. A menina já estava juntando suas coisas, movendo-se com a graça fluida de alguém acostumado a partidas rápidas. "Às vezes o coração vê o que os olhos não podem", ela disse suavemente, sua voz carregando um leve sotaque que ele não conseguiu identificar. Antes que ele pudesse responder, ela desapareceu na névoa da manhã, deixando Tiago parado sozinho com o desenho. De volta ao seu escritório, ele colocou o desenho da menina ao lado do de Nathan. As semelhanças eram inegáveis, precisas demais para ser coincidência. Suas mãos tremeram ligeiramente ao abrir a gaveta inferior de sua mesa, puxando uma velha pasta de couro que ele não tocava há anos. Dentro estavam os esboços de seus pais, desenhos preliminares para suas obras mais significativas. Ele se lembrava de ajudar sua mãe a organizá-los pouco antes dela se aposentar. Enquanto folheava as páginas, sua respiração ficou presa. Ali, em um canto de uma das primeiras pinturas de sua mãe, estava o mesmo pássaro. "Doutor Henrique?" A voz de Sara veio através do interfone. "Nathan Bastos e sua mãe estão aqui para a consulta de acompanhamento." Tiago rapidamente se recompôs. "Mande-os entrar, por favor." Nathan entrou saltitante no escritório com mais energia do que Tiago havia visto em seu primeiro encontro. Sua cor estava ligeiramente melhor, embora a condição subjacente permanecesse urgente. Clara o seguiu, carregando o sempre presente caderno de desenho de Nathan. "Eu desenhei algo mais para você", Nathan anunciou, abrindo seu livro. "É o pássaro de novo, mas desta vez está diferente." Tiago se inclinou para a frente, esperando outra variação da imagem agora familiar. Em vez disso, ele se viu olhando para um desenho de seu escritório, perfeitamente reproduzido de memória, com o pássaro empoleirado em sua mesa, ao lado de uma pasta de couro familiar. "Nathan", Tiago perguntou cuidadosamente, "você já esteve no meu escritório antes de hoje?" O menino balançou a cabeça. "Não, mas eu vi em meu sonho na noite passada. O pássaro estava me mostrando algo importante naquele livro velho." Clara se moveu desconfortavelmente. "Ele tem tido esses sonhos com mais frequência." Os médicos do hospital infantil sugeriram que poderia estar relacionado à medicação dele. Mas Tiago mal a ouviu. Ele já estava puxando o esboço de sua mãe, aquele que ele acabara de redescobrir. Os olhos de Nathan se arregalaram em reconhecimento. É isso que o pássaro queria que você encontrasse." Tiago estudou a data no esboço de sua mãe. Tinha sido feito 30 anos atrás, no exato dia em que ele havia decidido se tornar cirurgião. Ele se lembrava daquele dia claramente. Estava ajudando no estúdio dela,
quando chegou a notícia sobre a emergência cardíaca de seu tio. Senhora. Bastos, Tiago disse, sua voz grossa de emoção. Acredito que encontrei uma maneira de ajudar Nathan. É não convencional, mas acho que é sua melhor chance. Ele espalhou seus planos cirúrgicos, que agora pareciam fluir naturalmente da inspiração artística diante dele. Enquanto explicava o procedimento para Clara, Nathan continuou desenhando, adicionando detalhes à sua imagem do escritório. Tiago notou que o menino incorporava elementos do esboço de sua mãe, padrões sutis que, de alguma forma, faziam perfeito sentido com a abordagem cirúrgica que ele desenvolvera. Quando estavam saindo do escritório, Nathan se virou uma última vez. Dr. Henrique, o pássaro nos meus sonhos, ele não está mais com medo. Ele sabe que é hora. Tiago os observou sair. Então se virou para a janela. A chuva havia parado e um raio de sol rompeu as nuvens, criando um efeito prismático através do vidro. Por um momento, a luz criou um padrão em seu chão idêntico à estrutura da asa em todos os 3 desenhos. O de Nathan, o da misteriosa menina e o de sua mãe, de 3 décadas atrás. Ele alcançou seu telefone para ligar para Marcos, então parou. Algumas coisas, ele percebeu, iam além da explicação científica. Sua mãe sempre dizia que a arte era uma ponte entre os mundos visível e invisível. Talvez a medicina pudesse ser essa ponte também, quando abordada com precisão e maravilhamento. A sala de reuniões do hospital sempre lembrou Tiago de um antigo anfiteatro, com seus assentos em níveis e atmosfera imponente. Hoje, enquanto ele se preparava para apresentar o caso de Nathan, essa comparação parecia particularmente apropriada. Ele estava, de muitas maneiras, prestes a se apresentar no teatro mais importante de sua carreira. Dr. Henrique, a presidente da diretoria, doutora Vitória Chen, começou, sua voz carregando o peso de 30 anos de autoridade administrativa. Nós revisamos os documentos preliminares para seu procedimento proposto. Devo dizer, muitos de nós temos sérias preocupações. Tiago ficou no pódio, rodeado por suas apresentações cuidadosamente preparadas. Mas em vez de começar com os slides médicos tradicionais, ele fez algo inesperado. Colocou o desenho de Nathan na tela de exibição. O que exatamente estamos olhando, Dr. Henrique? Dr. Renato, chefe da cardiologia, perguntou com ceticismo mal disfarçado. Isto, Tiago respondeu, é o futuro da cirurgia cardíaca. Ele pausou, deixando a declaração pairar no ar. O que vocês veem aqui não é apenas o desenho de uma criança. É uma solução inovadora para um dos problemas mais desafiadores do nosso campo, apresentada através da lente da intuição artística. Ele clicou para o próximo slide, mostrando o desenho idêntico da misteriosa menina ao lado do esboço de sua mãe de décadas atrás. Um murmúrio percorreu a sala. 3 desenhos idênticos, separados por tempo e circunstância, ainda compartilhando a mesma verdade essencial sobre a arquitetura cardíaca. Tiago continuou. Mas mais importante, eles me levaram a isto. Ele mudou para seus diagramas cirúrgicos, que agora incorporavam as linhas fluidas e padrões dos desenhos. Doutora. Chen se inclinou para a frente, seu interesse despertado apesar de seu ceticismo inicial. Você está propondo basear um procedimento cirúrgico altamente complexo em inspiração artística? Não, Tiago respondeu firmemente. Estou propondo usar a percepção artística para informar uma técnica cirúrgica cientificamente sólida. Ele começou a expor os detalhes técnicos de sua abordagem, mostrando como os padrões das asas nos desenhos o ajudaram a visualizar uma nova maneira de reconstruir as artérias danificadas de Nathan. A abordagem tradicional para este tipo de defeito sempre foi limitada por nosso pensamento linear. Ele explicou, fazendo esboços rápidos no quadro branco da sala de reuniões. Temos tentado forçar soluções convencionais em problemas não convencionais. Mas a natureza, como tanto a arte quanto a medicina nos mostraram, raramente trabalha em linhas retas. Dr. Marcos Weber, sentado quietamente no canto até agora, levantou-se. Eu revisei o plano cirúrgico completo do Dr. Henrique. Embora a inspiração possa parecer não ortodoxa, a ciência médica é sólida. Na verdade, é brilhante.
Tiago sentiu uma onda de gratidão em relação ao seu velho mentor. O apoio de Marcos, especialmente dado seu ceticismo inicial, carregava um peso significativo com a diretoria. Os riscos ainda são consideráveis, Dr. Renato apontou. Se algo der errado, a reputação do hospital... Com todo o respeito, Tiago interrompeu. Nossa reputação deveria ser construída sobre nossa disposição de empurrar responsavelmente os limites, não sobre nosso medo do fracasso. Ele exibiu os últimos resultados de exames de Nathan. Este menino tem semanas, talvez meses. Todos os outros hospitais o rejeitaram. Temos a oportunidade de não apenas salvar sua vida, mas de pioneirar uma técnica que poderia ajudar inúmeros outros. Dra. Chen removeu seus óculos, estudando Tiago cuidadosamente. Você parece incomumente certo sobre este caso, Dr. Henrique. Mais do que eu já vi em seus 30 anos aqui. Tiago pensou sobre a confiança silenciosa de Nathan, a misteriosa menina no parque e a obra de arte presciente de sua mãe. Alguns casos nos escolhem, Dra. Chen. Como cirurgiões, somos treinados para confiar em nosso conhecimento, mas também deveríamos confiar em nossa intuição. Os maiores avanços médicos sempre vieram de ver velhos problemas de novas maneiras. Ele projetou uma imagem final, um composto de todos os 3 desenhos de pássaros sobrepostos com seus planos cirúrgicos. A correlação era inegável, o fluxo artístico combinando perfeitamente com a abordagem cirúrgica proposta. Não estou pedindo que vocês acreditem em coincidências ou sinais espirituais, Tiago disse, sua voz baixa, mas firme. Estou pedindo que acreditem na possibilidade de que a inspiração pode vir de fontes inesperadas, que arte e ciência, intuição e técnica podem trabalhar juntas para criar algo revolucionário. A sala de reuniões ficou em silêncio. Doutora. Chen trocou olhares com os outros membros, suas expressões ilegíveis. Tiago esperou, sentindo o peso do momento. Ele pensou em Nathan, provavelmente desenhando em seu quarto de hospital agora, inconsciente de que sua visão artística poderia revolucionar a cirurgia cardíaca. Finalmente, Dra. Chen falou. Dr. Weber, você irá assistir? Marcos assentiu. Eu não perderia por nada. Doutor. Henrique, ela continuou. A diretoria precisará de certas garantias. Exigiremos planejamento pré-operatório adicional, protocolos de monitoramento aprimorados e... Tudo será documentado, Tiago prometeu. Cada passo, cada inovação. Isso poderia abrir uma abordagem totalmente nova para casos cardíacos complexos. Enquanto os membros da diretoria começavam a discutir requisitos específicos, Tiago sentiu um profundo senso de alívio e propósito. Através da janela da sala de reuniões, ele vislumbrou algo se movendo contra o céu claro da manhã. Um pássaro, voando para cima, suas asas capturando a luz em um padrão familiar. Ele sorriu, sabendo que às vezes as decisões mais lógicas vêm de ouvir tanto o coração quanto a mente. Agora ele só precisava provar que sua abordagem sem precedentes funcionaria, que arte e ciência juntas poderiam alcançar o que nenhuma poderia realizar sozinha. A sala de preparação cirúrgica sempre foi o santuário de Tiago, um lugar onde o caos do mundo exterior se dissolvia em puro foco. Mas nesta noite, enquanto ele revisava os detalhes finais para a cirurgia de Nathan, o espaço familiar parecia carregado com uma energia quase elétrica. Todo o equipamento especial que você solicitou foi esterilizado e preparado, Sara o informou, verificando seu tablet. Doutor, Weber quer revisar o procedimento mais uma vez antes de amanhã de manhã. Tiago assentiu, seus olhos fixos nos 3 desenhos agora cuidadosamente preservados e emoldurados na parede de seu escritório. O de Nathan, o da misteriosa menina e o de sua mãe. Ele havia passado a última semana traduzindo sua visão artística em passos cirúrgicos precisos, cada detalhe mapeado com precisão científica e fluidez artística. Dr. Henrique, a voz de Sara suavizou. Nathan está pedindo para vê-lo. Ele encontrou Nathan na ala pediátrica, sentado com as pernas cruzadas em sua cama, cercado por equipamentos médicos, mas focado inteiramente em seu caderno de desenhos. O menino olhou para cima quando Tiago entrou, seu rosto iluminando-se apesar de sua respiração cada vez mais laboriosa. Eu fiz algo para amanhã,
Nathan disse cuidadosamente virando seu caderno de desenhos. A página mostrava o mesmo pássaro, mas desta vez estava cercado por padrões intrincados que pareciam notavelmente com instrumentos cirúrgicos e linhas de sutura. Como você sabia sobre esses detalhes? Tiago perguntou, estudando as ferramentas cirúrgicas precisamente desenhadas que Nathan não poderia possivelmente ter visto. Nathan deu de ombros. O pássaro me mostrou. Nos meus sonhos, é como se eu pudesse ver através dos olhos dele. Ele fez uma pausa, adicionando outra linha cuidadosa ao seu desenho. Ele não está mais com medo, Dr. Henrique. Ele sabe que amanhã será especial. Clara, que estava cochilando na cadeira do canto, se mexeu. Ele tem desenhado sem parar desde ontem. As enfermeiras disseram que nunca o viram tão calmo antes de uma cirurgia. Tiago sentou-se na beira da cama, tomando um momento para verificar os sinais vitais de Nathan. A condição do menino havia se deteriorado ao longo da última semana, confirmando a urgência do procedimento de amanhã. No entanto, a confiança serena de Nathan era contagiante. Dr. Henrique, Nathan disse quietamente, posso te perguntar uma coisa? Quando Tiago assentiu, ele continuou. A menina no parque, ela te falou sobre a luz? Tiago sentiu seu pulso acelerar. Ele nunca havia mencionado a misteriosa menina para Nathan. Que luz? No meu sonho na noite passada, eu a vi. Ela estava mostrando ao pássaro como encontrar a luz que conecta tudo. Ela disse que você entenderia quando precisasse. Antes que Tiago pudesse responder, Marcos apareceu na porta. Tiago, precisamos revisar os protocolos finais. Na sala de conferências, Marcos espalhou os planos cirúrgicos, enquanto outros membros da equipe cirúrgica se reuniam ao redor. A atmosfera estava tensa. Todos sabiam da natureza sem precedentes do que estavam prestes a tentar. Explique para nós mais uma vez, Marcos solicitou, seu ceticismo habitual agora substituído por determinação focada. Cada passo, cada contingência. Tiago começou a explicar, suas mãos se movendo com a graça de um artista enquanto esboçava cada fase do procedimento. A equipe assistia atentamente enquanto ele descrevia como reconstruiriam as artérias danificadas de Nathan usando uma técnica inspirada pela dinâmica fluida visível nos desenhos do pássaro. A chave é trabalhar com a arquitetura natural do coração, ele explicou, adicionando detalhes ao seu esboço. Abordagens tradicionais tentam forçar soluções convencionais, mas vamos deixar o tecido nos guiar, como água encontrando seu curso natural. Doutora Paula Carvalho, que estaria assistindo, apontou para uma seção particular do plano. Esta é a parte mais arriscada, o momento em que teremos que confiar em sua interpretação artística sobre as diretrizes cirúrgicas tradicionais. Tiago assentiu. É por isso que preparei abordagens alternativas para cada possível complicação. Mas algo me diz que saberemos exatamente o que fazer quando chegarmos lá. Conforme a equipe se dispersava para descansar antes do início antecipado de amanhã, Marcos segurou Tiago. Eu nunca vi você assim antes. É como se você estivesse se preparando para mais do que apenas uma cirurgia. Tiago olhou para seu velho amigo, imaginando como explicar o profundo senso de destino que vinha se construindo desde que ele viu o desenho de Nathan pela primeira vez. Você se lembra do que minha mãe costumava dizer sobre a arte ser uma ponte entre mundos? Marcos sorriu levemente. Helena sempre teve uma maneira de ver as coisas de forma diferente. Ele fez uma pausa e então acrescentou. O hospital inteiro está falando sobre esta cirurgia, Tiago. Alguns estão chamando de revolucionária, outros de imprudente. E o que você chama? Eu chamo de um salto de fé apoiado por 30 anos de excelência cirúrgica. Marcos apertou seu ombro. Descanse um pouco. Amanhã testará tudo o que você acredita sobre medicina e arte. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir, Tiago ficou em seu escritório estudando o último desenho de Nathan. Os instrumentos cirúrgicos que o menino havia retratado combinavam exatamente com as ferramentas especializadas que Tiago havia projetado para o procedimento, ferramentas que Nathan nunca havia visto. Um movimento chamou sua atenção, e ele se virou para ver um pássaro pousando em seu parapeito, suas asas abertas em um padrão familiar contra o céu noturno. Por um momento, pareceu olhar diretamente para ele antes de levantar voo novamente, subindo até desaparecer na escuridão.
Tiago tocou o local na janela onde o pássaro estivera, sentindo-se mais certo do que nunca sobre o procedimento de amanhã. Ele havia passado toda a sua carreira atravessando a lacuna entre arte e ciência, e agora toda essa experiência estava convergindo para uma única operação que poderia mudar tudo. Enquanto ele finalmente se preparava para sair para algumas horas de descanso, notou algo que havia perdido no último desenho de Nathan. Um pequeno detalhe no canto que fez seu coração pular uma batida. Ali, quase escondida entre os padrões cirúrgicos, estava uma perfeita miniatura da assinatura de sua mãe, exatamente como havia aparecido em seu esboço de décadas atrás. Amanhã exigiria mais do que apenas habilidade cirúrgica. Exigiria a coragem de seguir uma visão que transcendia os limites médicos tradicionais, guiada pela misteriosa confluência de arte, ciência e algo muito mais profundo. A sala de cirurgia zumbia com antecipação enquanto Tiago fazia a primeira incisão. Cada superfície brilhava sob as luzes cirúrgicas intensas. O caos organizado de instrumentos e monitores criando uma sinfonia de medicina moderna. No entanto, havia algo diferente nesta manhã. Uma sensação palpável de que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário. Começando a incisão primária às 7h42, Tiago anunciou, sua voz firme, apesar do peso do momento. A pequena forma de Nathan jazia diante dele, já conectada à máquina de circulação extracorpórea que o sustentaria durante o procedimento. Marcos estava em pé do lado oposto, seus olhos experientes acompanhando cada movimento. O resto da equipe cirúrgica se movia com precisão praticada, cada pessoa ciente do significado histórico do que estavam tentando. Aproximando-se da primeira junção crítica, Tiago narrou enquanto cuidadosamente navegava através das camadas de tecido. Os monitores apitavam de forma constante, seus sons rítmicos lembrando o metrônomo que sua mãe usava enquanto pintava. Estrutura arterial exatamente como antecipado pelos exames preliminares. Enquanto trabalhava, Tiago sentia uma clareza incomum. O campo cirúrgico diante dele parecia pulsar com os mesmos padrões fluidos que ele havia visto nos desenhos. Cada vaso, cada fibra parecia guiar suas mãos, sugerindo os caminhos naturais para a reconstrução. Arquitetura notável, Marcos murmurou, ajustando um grampo. A má formação criou seu próprio padrão de circulação único, exatamente como você previu. As primeiras 2 horas transcorreram suavemente, com Tiago implementando sua abordagem inovadora para reestruturar as artérias danificadas de Nathan. A equipe cirúrgica assistia em espanto, enquanto ele incorporava técnicas que pareciam dançar entre a cirurgia cardíaca convencional e algo inteiramente novo. Então, no momento mais crítico, tudo mudou. Pressão caindo, o anestesista anunciou. Variação inesperada na resistência periférica. Tiago pausou, suas mãos pairando sobre o coração de Nathan. A resposta tradicional seria reverter para o protocolo padrão, mas algo lhe dizia que isso seria um erro. Naquele momento crucial, o último desenho de Nathan lampejou em sua mente. Os padrões intrincados ao redor dos instrumentos cirúrgicos, a assinatura escondida no canto. Dr. Henrique, Marcos advertiu. Precisamos tomar uma decisão agora. Tiago respirou fundo, vendo em sua mente o pássaro voando em direção à luz. Ajuste a tensão da sutura em 30%, ele instruiu. Vamos trabalhar com o fluxo natural do tecido, não contra ele. Isso é contrário ao procedimento padrão, Marcos apontou, embora suas mãos já estivessem se movendo para ajudar. Olhe a estrutura arterial, Tiago disse suavemente. É como as pinceladas da minha mãe, cada linha fluindo para a próxima, criando algo maior que suas partes. Enquanto falava, suas mãos se moviam com precisão artística, implementando uma técnica que fundia necessidade cirúrgica com anatomia natural. Os monitores se estabilizaram, então mostraram números melhorando. A equipe cirúrgica trocou olhares de alívio e espanto, enquanto Tiago continuava seu trabalho, cada movimento agora fluindo com confiança aumentada. Eu nunca vi nada parecido, Dra. Paula Carvalho sussurrou, observando enquanto Tiago completava um padrão de sutura particularmente complexo. É como se o tecido estivesse respondendo ao seu toque, adaptando-se naturalmente à nova configuração.
hora após hora, Tiago trabalhou com foco inabalável, sua sensibilidade artística informando cada decisão técnica. A sala de cirurgia caiu em um tipo de silêncio reverente, quebrado apenas pela comunicação necessária entre os membros da equipe e o bip constante dos monitores. Ao se aproximar da fase final da reconstrução, Tiago se tornou consciente de algo extraordinário. O campo cirúrgico diante dele havia assumido uma qualidade quase luminosa, os padrões de vasos sanguíneos e tecidos criando uma imagem notavelmente similar às asas nos desenhos de Nathan. Iniciando a anastomose final, ele anunciou, sua voz carregada de emoção. A arquitetura cardíaca está se remodelando exatamente como previsto. Suas mãos se moviam agora com absoluta certeza, guiadas tanto por sua expertise cirúrgica quanto por algo mais profundo, uma intuição artística que parecia entender o design inerente do coração. Marcos se inclinou mais perto, estudando os resultados com crescente apreciação. Tiago, isso é revolucionário. A integração dos novos canais com o tecido nativo está perfeita. Enquanto Tiago colocava as suturas finais, ele sentiu um profundo senso de correção. Tudo, seus anos de treinamento, seu background artístico, os desenhos misteriosos, até mesmo a breve aparição da menina no parque, havia levado a este momento. Iniciando retirada da circulação extracorpórea, ele anunciou por fim. A equipe prendeu a respiração, enquanto o coração de Nathan começava a assumir sua função natural. Os monitores mostravam ritmos fortes e constantes, melhores do que qualquer um ousara esperar. Procedimento primário concluído às 14h17. Tiago declarou para o registro, embora as palavras técnicas não pudessem capturar a magnitude do que haviam acabado de alcançar. Enquanto ele começava os procedimentos de fechamento, notou um raio de sol entrando por uma janela alta, criando um efeito prismático pela sala de cirurgia. Por um momento, a luz criou um padrão sobre a forma coberta de Nathan que combinava exatamente com o design da asa de todos os 3 desenhos. Tiago encontrou o olhar de Marcos e viu que seu mentor também havia notado. Algumas coisas ambos sabiam iam além da explicação científica. A cirurgia havia sido mais do que um procedimento médico, havia sido uma dança entre arte e ciência, entre precisão técnica e intuição criativa. E em algum lugar nessa dança, eles haviam encontrado um novo caminho para a própria cirurgia cardíaca. As primeiras 48 horas após uma grande cirurgia cardíaca são críticas, e Tiago não havia deixado o hospital desde o procedimento de Nathan. Ele passou a dormir em seu escritório, acordando a cada poucas horas para verificar o progresso do menino. Os sinais iniciais haviam sido promissores, melhores do que o esperado, na verdade, o que tornou a crise repentina na terceira manhã ainda mais chocante. Dr. Henrique, a voz de Sarah rachou através do interfone de seu escritório às 4h17 da manhã. As leituras de Nathan estão se desestabilizando. Doutora, Carvalho já está no quarto dele. Tiago já estava correndo antes que ela terminasse de falar, suas roupas amassadas testemunho de seu sono agitado no sofá do escritório. A UTI pediátrica já estava zumbindo de atividade quando ele chegou. O espaço normalmente quieto preenchido com os sons urgentes de intervenção médica. A pressão está caindo, doutora. Paula Carvalho relatou, seus dedos voando sobre os controles do equipamento. Saturação de oxigênio em 82% e caindo. Nathan estava deitado imóvel na grande cama de hospital, sua pele assumindo uma coloração azulada preocupante. Clara estava pressionada contra a parede. Seu rosto uma máscara de terror, enquanto observava a equipe médica trabalhar. A visão dela lembrou Tiago de sua própria mãe durante a cirurgia cardíaca de seu pai anos atrás. Aquele mesmo olhar de medo impotente. O que mudou? Tiago exigiu, rapidamente examinando o equipamento de monitoramento. Os números dele estavam estáveis há apenas 3 horas. Início súbito de arritmia, Paula explicou. Estamos vendo possíveis sinais de rejeição no local cirúrgico primário. A mente de Tiago correu através das possibilidades enquanto examinava o raio-x do peito de Nathan. A reconstrução arterial inovadora que haviam realizado parecia intacta, mas algo não estava certo.
O padrão estava errado, diferente do que ele esperava ver neste estágio de cicatrização. Precisamos voltar, Marcos anunciou, tendo chegado momentos após Tiago. Protocolos de rejeição tradicionais não serão suficientes com esta arquitetura não convencional. Tiago estudou o local cirúrgico mais de perto, seu olho de artista captando algo que os outros haviam perdido. O tecido não estava rejeitando a reconstrução, estava tentando se adaptar a ela de uma maneira inesperada, como uma pintura que precisava de uma pincelada final para alcançar o equilíbrio. Espere, ele disse, sua voz cortando através do caos. Olhe o padrão de fluxo aqui. Ele apontou para uma área específica na tela de imagem. O tecido não está lutando contra a reconstrução. Na verdade, está tentando aprimorá-la. Estávamos vendo isso de forma errada. Marcos se inclinou, seu ceticismo lutando contra sua confiança na percepção de Tiago. O que você está sugerindo? Não precisamos reverter nada, Tiago explicou, rapidamente esboçando em um bloco de notas próximo. Precisamos ajudá-lo a completar sua adaptação natural. O coração está tentando criar sua própria solução, assim como nos desenhos de Nathan, onde o pássaro sempre encontrava seu caminho para a luz. Isso é completamente sem precedentes, Paula argumentou. Não podemos basear uma intervenção de emergência em metáforas artísticas. Não, Marcos interrompeu, estudando o esboço de Tiago. Olhe a dinâmica do fluxo, ele está certo. O tecido está tentando criar canais auxiliares, similares aos padrões que vimos durante a cirurgia original. Tiago já estava entrando em ação. Preparem a sala de cirurgia. Precisamos de intervenção mínima, apenas o suficiente para guiar este processo natural. Ele se virou para Clara, que havia permanecido em silêncio durante toda a troca. Senhora, Bastos, eu sei que isso é aterrorizante, mas acredito que o coração de Nathan está nos mostrando exatamente o que precisa. Você confiará em mim mais uma vez? Clara olhou de Tiago para seu filho, então assentiu. Ele estava desenhando novamente ontem. Ela disse quietamente. O mesmo pássaro, mas desta vez estava mudando, se tornando algo novo. Dentro de 30 minutos, eles estavam de volta na sala de cirurgia. Desta vez, Tiago abordou o procedimento com um toque ainda mais leve, seus movimentos mais parecidos com um artista adicionando sombreamento sutil a uma obra-prima, quase completa do que um cirurgião realizando uma intervenção importante. Extraordinário. Marcos respirou, observando enquanto Tiago fazia ajustes minúsculos que pareciam encorajar ao invés de forçar a adaptação natural do tecido. O coração está realmente respondendo à sua orientação, criando novos caminhos que fortalecem a reconstrução original. O procedimento levou menos de 2 horas, um contraste marcante com a cirurgia maratona de 3 dias atrás. Ao terminarem, Tiago notou algo notável na varredura de imagem final. A arquitetura cardíaca recém-adaptada havia se estabelecido em um padrão que combinava perfeitamente com o pássaro transformado no desenho mais recente de Nathan. Pressão estabilizando, Paula anunciou. Saturação de oxigênio retornando a faixas normais. Seja lá o que você acabou de fazer, funcionou. Tiago se afastou da mesa de cirurgia, sentindo um profundo senso de humildade. Ele não havia apenas realizado uma cirurgia, havia participado de algo muito mais misterioso, uma colaboração entre ciência médica, percepção artística e a própria sabedoria do corpo. Enquanto levavam Nathan de volta para a recuperação, Tiago vislumbrou uma figura familiar através da janela da sala de cirurgia, a menina do parque, em pé no jardim do hospital abaixo. Ela olhou para cima precisamente naquele momento, sorriu e então pareceu desaparecer na névoa da manhã. Tiago! A voz de Marcos o trouxe de volta ao presente. A família está esperando por uma atualização. Tiago assentiu, virando-se da janela. Ele sabia que o que acabavam de testemunhar desafiaria os fundamentos da cirurgia cardíaca. Eles haviam vislumbrado uma nova forma de cura, uma que respeitava a própria sabedoria artística do corpo enquanto a guiava com precisão científica. Enquanto caminhava para falar com Clara, ele passou pelo quarto de Nathan, onde os últimos desenhos do menino estavam presos à parede. O pássaro transformado agora parecia pulsar com vida, suas asas criando padrões
que combinavam exatamente com o que Tiago acabara de ver na cirurgia. Ciência, arte e mistério haviam se fundido em algo além da explicação, ainda assim inegavelmente real. Um mês após a segunda cirurgia, Tiago estava sentado em seu escritório, cercado pelas evidências de uma experiência que havia transformado não apenas sua abordagem à medicina, mas sua compreensão da própria cura. Os desenhos de Nathan, agora emoldurados ao lado do esboço original de sua mãe, contavam uma história que desafiava a explicação médica convencional. A luz da manhã entrava por sua janela, pegando as bordas de uma nova instalação na ala pediátrica, uma enorme janela de vitral encomendada pela diretoria do hospital, retratando um pássaro em voo. O design havia vindo do desenho final de Nathan, criado no dia em que ele recebeu alta do hospital. Sua mãe teria amado isso, Marcos disse da porta, gesticulando para o jogo de luz colorida pelo chão. Helena sempre dizia que os hospitais precisavam de mais arte. Tiago sorriu, lembrando-se das tentativas persistentes de sua mãe de trazer beleza para os espaços de cura. Ela entendia algo que só agora estou começando a compreender. A conexão entre arte e cura não é apenas metafórica, é fundamental. A revista médica quer seu relatório completo até a próxima semana. Marcos lembrou-o, sentando-se em uma cadeira. Como você planeja explicar o que aconteceu em termos que a comunidade científica aceitará? Antes que Tiago pudesse responder, Sara apareceu com uma visitante inesperada, a misteriosa menina do parque. Ela estava parada na porta, parecendo exatamente como naquela manhã de neblina, embora sua presença agora parecesse menos etérea e mais proposital. Eu sabia que você teria sucesso, ela disse simplesmente, colocando um desenho final na mesa dele. Ele mostrava o pássaro transformado em um coração, suas asas se tornando vasos que combinavam exatamente com a técnica cirúrgica inovadora que Tiago havia desenvolvido. Alguns padrões existem em todas as coisas, doutor. Você só precisava aprender a vê-los. Quem é você? Tiago perguntou, embora de alguma forma já soubesse que a resposta não seria simples. Ela sorriu, tocando a borda do velho esboço de sua mãe. Alguém que ajuda as pessoas a lembrar que a cura vem de muitas formas. Com isso, ela se virou e saiu, deixando para trás uma sensação de conclusão ao invés de mistério. Marcos olhou fixamente para o local onde ela estivera. Suponho que haja algumas coisas que a ciência não pode explicar completamente. Ou talvez, Tiago sugeriu, precisemos de uma definição mais ampla de ciência. Sua conversa foi interrompida pela chegada de Nathan e Clara para seu check-up final. Nathan entrou saltitante no escritório com a energia de uma criança completamente recuperada, suas bochechas rosadas de saúde. A transformação do menino frágil que havia entrado pela primeira vez no escritório de Tiago era notável. Doutor Henrique, Nathan exclamou, puxando seu caderno de desenhos. Quero te mostrar algo. Ele abriu em um novo desenho. Este, mostrando não apenas um pássaro ou um coração, mas uma fusão perfeita de ambos, cercada por padrões que ecoavam as estruturas fundamentais da própria vida. Isso é lindo, Nathan, Tiago disse, reconhecendo na obra de arte do menino as mesmas verdades que ele havia descoberto na cirurgia. Você ainda está sonhando com o pássaro? Nathan balançou a cabeça. Não mais. Agora eu sonho com cores e padrões e como tudo se encaixa. Ele olhou para Tiago com olhos brilhantes. Como você me mostrou. Clara tocou o braço de Tiago. Nunca poderemos agradecer o suficiente. Não apenas por salvá-lo, mas por nos mostrar que milagres podem acontecer quando ciência e fé trabalham juntas. Mais tarde, naquela tarde, Tiago ficou no jardim do hospital, onde havia visto pela primeira vez a misteriosa menina. O espaço havia sido transformado em um jardim de cura, com caminhos que seguiam as linhas fluidas dos desenhos de Nathan. Pacientes e famílias caminhavam por esses caminhos, encontrando conforto em seus padrões orgânicos. Doutora Paula Carvalho se juntou a ele, carregando uma pilha de arquivos médicos. A diretoria aprovou sua proposta, ela anunciou. Estamos estabelecendo o novo Centro de Inovação Cardíaca Integrativa. Eles querem que você o lidere. Tiago assentiu, observando um pássaro voar alto. Precisaremos trazer artistas além de cirurgiões, ele disse.
e projetar as salas de cirurgia de forma diferente. Mais luz natural, melhor fluxo. Já providenciado, Paula sorriu. O estúdio da sua mãe está consultando o design. A notícia sobre o envolvimento de sua mãe o tocou profundamente. Ela havia se aposentado da pintura anos atrás, mas este projeto havia reacendido sua paixão por curar através da arte. Os padrões que ela havia visto e capturado décadas atrás finalmente estavam encontrando sua expressão completa na medicina moderna. Conforme o sol começava a se pôr, Tiago fez seu caminho de volta ao escritório. Os corredores do hospital pareciam diferentes agora. Não apenas passagens entre salas, mas canais fluidos de energia curativa, como os vasos em um coração vivo. Cada superfície continha o potencial para transformação. Cada canto poderia abrigar um milagre. Tiago fez uma pausa no antigo quarto de Nathan, agora ocupado por um novo paciente. Na parede, pendurado, estava um dos desenhos de Nathan. O hospital começara a exibi-los por toda a ala pediátrica, seus padrões trazendo conforto inesperado para famílias ansiosas. Em seu escritório, Tiago encontrou uma carta da misteriosa menina. Dentro havia uma mensagem simples. O coração vê o que a ciência estuda e a arte revela. Continue procurando os padrões. Tiago sorriu, entendendo finalmente o que sua mãe tentara lhe ensinar todos aqueles anos atrás em seu estúdio. A verdadeira cura não era apenas uma questão de habilidade cirúrgica ou visão artística. Era sobre reconhecer os padrões que conectavam todas as coisas, as linhas fluidas que ligavam ciência e espírito, arte e medicina, médico e paciente. Ele pegou sua caneta e começou a escrever seu artigo para a revista. Não apenas sobre uma técnica cirúrgica revolucionária, mas sobre uma nova maneira de ver a própria cura. Fora de sua janela, um pássaro alçou voo, suas asas capturando os últimos raios de sol, em um padrão que ele agora reconhecia como a assinatura da própria vida.